crianças, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então, estamos aqui hoje para a gente estar falando sobre o conteúdo de história, tá? Nossa aula de hoje vai ser sobre a matéria, a disciplina de história. E o nosso tema da aula de hoje é português nas terras dos indígenas. Nós falamos numa aula anterior sobre os indígenas, né? Vocês devem estar lembrados direitinho. Também falamos do Tratado de Tordesilhas. Que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi uma divisão que aconteceu, né, no Estado brasileiro para poder separar as terras, para que não houvessem brigas entre os portugueses e os europeus. Então, mas essa divisão não foi totalmente certinha, né? Sempre um levou uma vantagem, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas foi uma divisão que foi feita de terras entre os europeus e os portugueses. E hoje a tia vai falar com vocês sobre os portugueses das terras indígenas. Nossa, mas terras indígenas? Pois é, né? Quando os portugueses chegaram à tão sonhada terra que eles estavam procurando, eles deram um nome para essa terra primeiro. Porque essa terra que eles encontraram era uma ilha. Uma ilha. Não é? De cara chegou assim, já achou uma ilha. Então essa ilha, eles deram o nome para ela de Ilha de Santa Cruz. Foi o primeiro nome que o nosso Brasil recebeu. Ilha de Santa Cruz. Aí após, né, os descobrimentos daquela ilha, eles foram andando por ela, foram descobrindo coisas novas naquela ilha. Já deixou de ser uma ilha, tornou-se Terra de Santa Cruz, segundo nome que o Brasil ganhou. Mas eles começaram a ver que ali naquela terra tinha um número muito grande de um tipo de madeira, uma árvore, era uma concentração muito grande de uma árvore ali naquela terra. E aquela árvore chamava pau-brasil. Então, devido a essa quantidade grande de pau-brasil naquela terra, chegou-se ao nome de Brasil. Essa terra, né? Essa terra era uma terra muito populosa pelos indígenas, né? Lembrando lá atrás, a primeira população que tinha no nosso país, no nosso Brasil, foram os indígenas. Os portugueses vieram depois. Eles praticamente descobriram uma terra que já existia, né? Que era a povoação dos indígenas. Então, lá em 1500, quando se descobriu o Brasil, os portugueses enviaram para aquelas terras brasileiras que eles tinham encontrado várias expedições. Mas para que essas expedições foram enviadas para lá? Para poder descobrir as riquezas que tinham naquela terra. A primeira riqueza foi essa, o pau-brasil, que era uma madeira super rica, tá? Dessa madeira pau-brasil, eles conseguiam extrair uma tinta aveludada, meio avermelhada, e ela assim era uma tinta que fazia um tingimento que ficava meio aveludado os tecidos. E essa tinta, ela era avermelhada, tá? E provavelmente, como a gente já sabe, tinta leva o quê? A tingir tecidos. E esse tecido que foi, né, essa tinta foi fazendo com que o comércio daquela época crescesse. As expedições portuguesas, elas percorreram todo o litoral, tá? E eles ficaram ali meses. Depois retornou para Portugal, tá? E eles não se fixaram ali naquela terra ainda. Eles tinham que descobrir tudo que tinha naquela terra. E com essa descoberta daquela terra, eles viram que o pau-brasil era uma riqueza muito grande. Por isso que lá no conteúdo a gente agora entra com um novo tema. Pau-brasil, a primeira riqueza do Brasil. Por que a primeira riqueza? Porque aquela ilha, né, que foi chamada Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, depois Terra de Santa Cruz, aquela ilha, ela tinha uma quantidade muito grande de uma árvore que era chamada pau-brasil, como eu disse lá atrás. E os portugueses, eles retiraram dessa ilha, dessa terra, né, essa madeira preciosa, o pau-brasil.
além deles utilizarem ela, como ela extraía uma tinta, né, avermelhada, eles começaram a usar a madeira para poder, mão de obra, utilizá-la como mão de obra indígena. Os indígenas cortavam e transportavam essa madeira para os navios portugueses. E lá, né, lá cediam em troca dessa madeira objetos. Então, eles usavam a madeira pau-brasil para fazer troca por outras mercadorias. E como era tão valiosa a madeira pau-brasil, eles conseguiam fazer troca por materiais que às vezes eles nem conheciam ainda, por objetos, mas por ser uma madeira tão valiosa, eles conseguiam obter materiais mais caros, né, objetos mais caros. Essa prática de troca do pau-brasil por outras mercadorias acabou recebendo o nome de escambo, tá? Escambo. E a exploração do Brasil foi tão importante porque foi com a exploração do Brasil que aconteceu o enriquecimento de Portugal, tá? E com isso foram se expandindo e o pau-brasil ficou tão conhecido no nosso país. E por isso o nome do nosso país acabou sendo Brasil, devido a essa grande quantidade de pau-brasil. Crianças, aqui eu termino esse conteúdo de história, o qual eu concluí os portugueses, né, nas terras indígenas, e também o pau-brasil, a riqueza. Aqui foi terminado esse conteúdo. Daqui a pouco eu volto com mais um conteúdo. Até daqui a pouco.